Olá pessoal, turma de segundo módulo e de segundo ano do integrado. A aula de Química Analítica dessa semana a gente vai ver titulação envolvendo diluição e como exemplo, desse conteúdo eu vou dar como exemplo a determinação da acidez do vinagre. Então, na verdade, aqui não tem novidade nenhuma, tá? É tudo coisa que a gente já viu, só que a gente vai juntar três conteúdos aqui, né? O conteúdo de titulação propriamente dito, o conteúdo de diluição, que a gente viu lá atrás ainda, quando estava estudando o preparo de soluções, né? E a gente vai juntar também com aquela parte de conversão de unidade, né? Que eu consigo determinar lá a partir da concentração em mol por litro, eu consigo transformar isso para gramas por litro, ou consigo transformar para porcentagem, né? Por quê? Porque até agora a gente sempre deu o resultado dos exercícios de titulação sempre em mol por litro, mas a acidez do vinagre ela não é expressa em mol por litro, ela é expressa em porcentagem, né? Então a gente vai juntar aqui três conteúdos: a titulação propriamente dita, a diluição e a transformação de unidades de concentração. Mas não tem nada de novidade nessa aula, praticamente é tudo que a gente já viu, então a gente vai juntar alguns conceitos, tá? Eu uso esse exemplo da determinação da acidez do vinagre para explicar isso, porque é o que na prática a gente costuma fazer, tá? Então, muito provavelmente a gente vai acabar fazendo essa prática aí em algum momento do curso presencial, tá? Não sei se vocês já repararam, né? Mas a acidez do vinagre, ela está sempre expressa ali no próprio rótulo da embalagem do vinagre, vai estar lá. Ela é algo em torno de 4%, tá? Se vocês tiverem vinagre aí na casa de vocês, se tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá, qual é a acidez do vinagre que vocês têm aí, onde que está escrito isso, está sempre sendo mostrado lá no rótulo de qualquer vinagre, tá? O exemplo, tá? Tá meio grande aqui o texto, eu vou dar uma lidinha, mas depois a gente vai ilustrar ele com imagens, vai ficar mais fácil, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Que para determinação da acidez do vinagre, o que é a acidez do vinagre? Nada mais é do que a quantidade que eu tenho de ácido acético dentro do vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é uma solução, é uma mistura de uma substância, que é o ácido acético, essa substância aqui, né? CH3COOH, ou ácido etanóico. Você já deve ter estudado o ácido carboxílico lá em química orgânica, então vocês sabem que da fórmula do ácido etanóico, né? E vice-versa, a partir do nome ácido etanóico, saber qual que é a fórmula dele. Nesse caso aqui, não é o nosso foco da aula, né? Só estou puxando um gancho com a orgânica, mas a fórmula já está aqui para vocês. Então, o ácido acético, ou ácido etanóico, é a substância presente no vinagre. Ele basicamente é uma mistura de ácido acético com água, né? Basicamente é isso que tem no vinagre, uma solução aquosa de ácido acético. E a gente determinar a acidez significa determinar quanto que eu tenho de ácido acético no vinagre em porcentagem, tá? Só que, como ele está muito concentrado, essa concentração de 4% ela é relativamente alta, né? Então, pode não ser interessante eu pegar o meu vinagre direto e fazer essa titulação direta nele, porque ele está muito concentrado, vai gastar muita solução padrão e assim por diante. Então, o que a gente faz? A gente, antes de fazer a titulação, a gente faz uma diluição da nossa amostra, que no caso aqui a nossa amostra é o próprio vinagre, tá? Então, uma amostra do vinagre, ela inicialmente foi diluída, pipetando-se 25 ml do vinagre, transferindo para um balão de 100 ml. Completou-se o volume do balão com água destilada até a marca, aqui faltou R, né? Até a marca de aferição. Então, o que eu fiz? Fiz uma diluição, né? Peguei um pouquinho lá, 25 ml, joguei no balão de 100 e adicionei água destilada até a marca de 100. Isso é uma diluição. Aí, em seguida, para fazer a titulação propriamente dita, eu pipetei 10 ml da solução diluída, né? Então, eu não vou titular o vinagre
do jeito que ele está lá no frasco. Eu vou titular esta solução diluída que eu preparei a partir do vinagre. Tá? Então, dessa solução diluída, eu pipetei 10 ml, titulei usando uma solução padrão de hidróxido de sódio, né? Vinagre é ácido acético, portanto é ácido, tem que titular com uma solução padrão que seja base, então eu usei aqui hidróxido de sódio, na concentração de 0,2 mol por litro, nesse meu exemplo, e eu gastei nessa titulação 18 ml. Eu estou perguntando aqui no exercício, né, qual a concentração do ácido acético em mol por litro, em gramas por litro e em porcentagem. Mas afinal o que eu quero determinar mesmo é o final aqui, que é em porcentagem, que é isso, é assim que é expressa, né, até por uma questão de legislação, é assim que é expressa a acidez do vinagre, inclusive lá no rótulo dele. Tá? Aqui está a equação química que mostra a neutralização do ácido acético pelo hidróxido de sódio. Então, uma reação ácido-base, só que envolvendo uma substância orgânica, né? Um ácido carboxílico aqui, reagindo com hidróxido de sódio, vai formar acetato de sódio e água, como em qualquer reação ácido-base. Tá? O que interessa para a gente? A estequiometria da reação. Não tem nenhum coeficiente, né, em nenhuma das substâncias, então quer dizer que é 1 mol de ácido acético reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio, formando 1 mol do acetato de sódio e 1 mol de água. O que interessa mesmo para a gente é aqui, né? É o ácido acético e o hidróxido de sódio. Então é 1 para 1 a proporção estequiométrica aqui. Então quando eu sei a quantidade de mol do ácido, a quantidade de mol da base é a mesma e vice-versa. Tá? Vamos agora então, passo a passo, analisar o que aconteceu aqui, né? A primeira etapa, então, foi a etapa de fazer a diluição. O que é diluição? É pegar um pouco da sua amostra mais concentrada e adicionar água para diminuir a concentração dela, né? Para você obter uma solução mais diluída ou menos concentrada. Então, a minha amostra inicial é esta solução aqui, que, como eu falei para vocês, o vinagre nada mais é do que uma solução, né, uma mistura de água com ácido acético. Daí eu peguei aqui uma amostra dessa minha solução, que é o vinagre. No caso, eu peguei 25 ml da minha solução inicial, o vinagre, e transferi aqui para este balão, que é um balão volumétrico de 100 ml. Tá? E na sequência eu adicionei água destilada aqui, até a marca de aferição do balão, ou seja, até a marca de 100 ml. Lógico que na prática eu tenho que pegar isso aqui, tenho que agitar, isso aqui não vai formar fases igual estou mostrando aqui é só para ilustrar mesmo, tá gente? Que isso aqui era o que eu tinha de vinagre, né, da solução inicial, e depois eu adicionei essa quantidade de água aqui, tá? Então, quantas vezes esta solução aqui, ela é mais diluída do que a solução inicial, que era o vinagre? Nesse caso aqui, dá até para fazer de cabeça, né? Se eu peguei 25 ml da solução inicial e preparei, adicionando água, até 100 ml da solução final, quantos 25 cabem dentro de 100? Né? São 4. Então, de cabeça aqui, você já consegue fazer isso. Se eu peguei 25 e diluí até 100, são 4 vezes, ou seja, esta solução que eu preparei aqui, que eu fiz a diluição, ela é uma solução que ela é 4 vezes mais diluída do que a concentração original. Ou a concentração que eu tenho aqui no vinagre, que é a solução inicial, ela é 4 vezes mais concentrada do que a solução que eu preparei aqui. Tá? Se eu não conseguir fazer isso de cabeça, 25 para 100 são 4 vezes, lembra da regrinha que a gente estudou lá quando a gente estudou diluição de soluções, tá? É só você pegar o volume final e dividir pelo volume inicial. Quem que é o volume final? O volume final é o volume todo aqui da sua solução que você preparou. No caso, 100 ml. Quem que é o volume inicial? É quanto você pegou para preparar a solução, né? Não é quanto você tem aqui. Você pode ter 5 bilhões de litros de vinagre, mas você só pegou 25 mililitros para fazer a diluição. Então, esse 25 mililitros é o seu volume inicial. Dividir o volume final, que é 100, pelo volume inicial, que é 25. 100 dividido por 25, 4. Ou seja, 4 vezes. De novo,
Esta solução é 4 vezes mais diluída do que a solução original, que era essa daqui, o vinagre no caso, tá? Então, como eu falei, eu não peguei essa solução concentrada e fiz a titulação direto nela. Primeiro eu fiz uma diluição e aqui nesta solução já diluída é que eu vou pegar uma alíquota para poder fazer a titulação do ácido acético aqui dentro desta solução diluída. Então, vamos para o próximo, a próxima ilustração aqui, tá? Ilustração de sempre da minha bureta, com o meu Erlen. Então, no meu Erlen, quem que eu tenho aqui? Eu tenho a minha solução diluída do vinagre, né, que eu diluí 4 vezes, e o enunciado me diz que eu peguei um volume de 10 mililitros dessa solução diluída de vinagre. Na minha bureta, minha solução padrão, né, minha solução de concentração conhecida, é o hidróxido de sódio, 0,2 mol por litro, do enunciado do exercício também, né? E o enunciado do exercício me diz que eu gastei 18 mililitros aqui nessa titulação. Ou seja, para neutralizar todo o ácido que eu tinha aqui, eu precisei gastar 18 mililitros da base nesta concentração. Aqui eu estou apresentando de novo a equação química para vocês, né, com os coeficientes aqui, 1 mol de ácido acético para 1 mol de hidróxido de sódio. Então, como é que a gente faz os cálculos de titulação aqui? Igualzinho a gente fez todos os outros cálculos de titulação até agora. Eu sempre parto daquilo que eu conheço. O que eu conheço? O que está aqui, né? Minha solução padrão, concentração exatamente conhecida, volume que eu gastei na titulação, que eu também conheço porque eu fui lá na prática e li isso aqui na bureta, né? Então isso aqui eu conheço, é daqui que eu parto. E o que eu faço com esses valores? Eu sempre quero transformar esses valores em número de mol, né? Então eu tenho a concentração em mol por litro, tenho o volume. Se eu tenho a concentração e tenho o volume, eu consigo transformar isso em número de mol, porque número de mol é a concentração vezes o volume. Estou fazendo tudo isso aqui, tá? Para lembrar com vocês, mas isso aqui tudo vocês já sabem fazer, né? Então, número de mol vai ser igual a concentração, que é 0,2 mol por litro, vezes o volume, gastei 18 mililitros, que é 0,018 litros, multiplica a concentração pelo volume, corta litro com litro, vou ter um número de mol de 0,0036 mol de hidróxido de sódio. Então, se eu gastei 0,0036 mol de hidróxido de sódio, e se o hidróxido de sódio reage 1 para 1 com ácido acético, significa que aqui no meu Erlen eu tinha, então, 0,0036 mol de ácido acético, né? É 1 para 1. Se não fosse 1 para 1, faria a proporção. Mas no caso é 1 para 1, achei o mol do hidróxido, o mol do ácido vai ser exatamente a mesma quantidade. 0,036 mol de ácido acético eu tinha aqui, tá? E eu peguei que volume da solução diluída para fazer a titulação? Peguei 10 mililitros da solução de ácido acético, né? Então eu sei que esse 0,0036 mol, eles estão dentro destes 10 mililitros aqui. É o volume da minha solução de concentração desconhecida. Então agora eu transformo de volta esse número de mol em concentração. Concentração é número de mol dividido pelo volume em litros. Número de mol 0,0036 dividido pelo volume 10 mililitros transformados em litro 0,01 litro. Faço a conta aqui, 0,36 mol por litro de ácido acético, ácido etanóico, né? Aonde que é essa concentração? Na minha solução diluída, né? Porque eu não fiz a análise no vinagre direto. Primeiro eu diluí e aí eu fiz a titulação na solução diluída. Na solução diluída, a concentração de ácido acético é 0,36 mol por litro. Mas não me interessa saber a concentração na solução diluída, me interessa saber na concentração na solução original. A solução concentrada, que no nosso caso é o vinagre, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a concentração
na solução diluída, que é 0,36 mol por litro, e vou multiplicar por 4. Por quê? Porque eu não diluí ela 4 vezes. A solução diluída ela não está 4 vezes mais diluída do que a original. Então, para eu saber a concentração na solução original, eu pego aqui a concentração diluída e multiplico por 4. E aí eu vou ter a concentração da solução concentrada, da solução original, no meu caso aqui no exemplo, da solução de vinagre, tá? Então, diluí 4 vezes, na hora que eu achei a concentração da solução diluída, multiplico por 4. E aí eu acho a concentração da solução original, mais concentrada. Se tivesse diluído 5 vezes, multiplicaria por 5. Se tivesse diluído 10 vezes, multiplicaria por 10, tá? Por isso que é importante, antes de fazer os cálculos da titulação propriamente dita, verificar lá quantas vezes você diluiu, né? Quantas vezes a sua solução está mais diluída do que a original, para saber qual é o fator de multiplicação que você vai usar aqui. Nesse caso, diluir 4 vezes, mostrei para vocês lá, né? 100 mililitros dividido por 25, 4 vezes, então eu multiplico 0,036 por 4, e eu acho aqui a concentração de 1,44 mol por litro de ácido acético no vinagre. Cheguei na concentração. Só que a acidez do vinagre, como eu falei para vocês, ela não é expressa em mol por litro, ela é expressa em porcentagem. Então eu tenho que fazer aqui essa conversão de unidades. Então a gente já usou aqui a titulação, já usou a diluição, falta só a gente agora transformar uma coisa na outra, né? O que está em mol por litro, eu quero chegar em porcentagem. Qual que é o jeito que eu acho mais prático de fazer isso, né? Mais prático para mim é a gente primeiro transformar essa concentração que está em mol por litro em concentração em gramas por litro, igual a gente tinha estudado lá atrás, de um dos conteúdos aí que eu mandei para vocês em algum momento, né? Só lembrando, né, a acidez é a concentração em porcentagem, então tem que transformar isso daqui para porcentagem. Como que eu vou transformar em porcentagem? Primeiro, eu vou transformar de mol por litro para gramas por litro. Para transformar de mol por litro para gramas por litro, é bem simples. Basta multiplicar o valor que está em mol por litro pela massa molar da substância. Então, você vai lá, pega a massa molar do ácido acético, calcula lá, né? Tem 2 oxigênios, tem 4 hidrogênios, 2 carbonos, soma lá as massas de todos os átomos que você tem, vai dar uma massa de 60 gramas por mol. Então, multiplica a concentração pela massa molar, que você vai ter aqui, ó. Aqui você tem mol por litro, aqui você tem gramas por mol. Corta mol com mol e o resultado vai estar em gramas por litro, né? Então, pegou a concentração em mol por litro, multiplicou pela massa molar, você obteve a concentração em gramas por litro. Bom, mas ainda não é em gramas por litro que eu quero, né? Eu quero em porcentagem. E aí, de gramas por litro, fica mais fácil você transformar para porcentagem, tá? Eu vou relembrar aqui qual que é o conceito disso, embora a gente já tenha trabalhado isso, né? Mas na época acho que eu mandei só com texto, não era com vídeo, né? Então eu vou relembrar aqui com vocês. Primeiro, tem 2 formas de expressar porcentagem, 3 na verdade, né? A gente vai focar aqui em 2. Posso expressar em peso por volume ou em peso por peso, tá? Ou em volume por volume, mas aqui a gente não vai trabalhar volume por volume. Então, pela legislação, a acidez do vinagre ela expressa peso por volume, tá? A gente vai fazer então aqui o peso por volume. O que é peso por volume? É quantos gramas de soluto, no meu caso aqui, quantos gramas de ácido acético eu tenho em 100 mililitros da minha solução. Então, eu vou partir da concentração em gramas por litro. Eu sei que a minha concentração é de 86,4 gramas por litro. Ou seja, eu sei que eu tenho 86,4 gramas de ácido acético dentro de 1 litro de solução. 1 litro é a mesma coisa que 1000 mililitros. Então, eu posso dizer que eu tenho 86,4 gramas dentro de 1000
mililitros de solução, tá? E o que é a porcentagem? A porcentagem é quanto que eu tenho para 100, dentro de 100 mililitros, né? Então, se eu sei que eu tenho essa quantidade de soluto dentro de 1000 mililitros, quanto que eu teria se fosse para 100 mililitros? Então, chegou aqui, né? Você chegou na regrinha de 3. Multiplica aqui 1000 vezes x igual a 86,4 vezes 100, isolo x. Não vou fazer todas as etapas aqui, né? Porque isso aí vocês já aprenderam, já estão craques em fazer. X vai dar 8,64%. Porcentagem, peso por volume, tá? Esse exemplo aqui, tá? Deu uma porcentagem bem alta, pela legislação estaria fora, tá? Nem poderia existir um vinagre com essa concentração tão alta. O certo está entre 4% e 6% pela lei, tá? Mas aqui é só um exemplo, então chutei qualquer valor aí, deu 8,64 peso por volume. Isso daqui, gente, então, que eu acabei de fazer com vocês, é o conceito, né? Como que eu transformo gramas por litro para porcentagem? Eu fui quebrando aqui, gramas por litro é gramas para 1 litro, que é a mesma coisa que gramas para 1000 mililitros, e a porcentagem é quanto você tem não para 1000, mas para 100. Então eu faço a regrinha de 3 e chego no valor. Mas se vocês perceberem, dá para resolver isso de um jeito mais fácil, né? Que é só você pegar a concentração em gramas por litro e dividir por 10. Se você chegou nesse valor aqui, ó, você pode fazer todos esses passos para chegar no 8,64, mas na verdade, no final das contas, é simplesmente pegar esse valor e dividir por 10. Né? Isso daqui é o conceito, isso daqui é o decoreba, é a fórmula. Né? O que é bom? É bom saber os dois. Né? É bom entender o conceito, mas na hora de uma prova, alguma coisa assim, não precisa ficar pensando, fazendo isso aqui tudo. Taca direto lá na formulinha. Ah, eu sei que se eu dividir por 10, eu transformo de gramas por litro para porcentagem. Então, divide 86,4 aqui por 10, igual a 8,64%. Porcentagem, peso, volume aqui no caso. Né? Bom, aqui acabaria por aqui, tá? Mas como a gente estudou lá a porcentagem peso-volume e a porcentagem peso-peso, vamos supor que eu queira saber a porcentagem não peso-volume, que a gente acabou de calcular, mas que eu queira saber a porcentagem peso-peso. Como que eu faria? Né? E no exercício eu vou pedir isso também para vocês. Então vamos lá. Peso-peso, uma vez que eu tenho aqui já, né, eu vou partir daqui, né? Eu posso partir daqui do 86,4 do mesmo jeito, tá? Porque peso é quantos gramas que eu tenho de soluto em 100 gramas de solução, né? Não mais em 100 mililitros, mas em 100 gramas. Então vou fazer a mesma coisa, vou partir de novo da concentração em gramas por litro, 86,4 gramas por litro, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 86,4 gramas dentro de 1 litro, que é a mesma coisa que dizer que eu tenho 86,4 gramas dentro de 1000 mililitros, já que 1 litro são 1000 mililitros, né? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é que aqui eu tenho massa e aqui eu tenho volume. E a concentração peso por peso, eu tenho que ter massa aqui de um lado e tenho que ter massa aqui do outro lado também, né? Se a densidade fosse 1, 1000 mililitros seria igual a 1000 gramas. Não é o caso, né? Porque lá no exercício eu digo para vocês que eu tenho uma densidade dessa solução. É um dado do exercício que a densidade é igual a 1,010. Se eu não disser qual é a densidade, aí você considera que é 1. E aí vai dar 1000 mililitros igual a 1000 gramas e a porcentagem por peso vai ser igual à porcentagem peso-volume, tá? Não vai mudar nada se a densidade for 1, ou se eu não estiver dando a densidade. Mas como eu estou dando a densidade, e na apostila, tá? A gente tinha esse mesmo exemplo, mas eu tinha colocado um valor de densidade lá muito alto. Então eu tinha chutado um valor qualquer lá, mas estava muito alto para a densidade do vinagre. Então eu dei uma pesquisada e essa aqui é uma densidade mais adequada para uma amostra de vinagre, 1,010. Não é 1, né? É perto de 1, mas não é 1. Então eu não posso considerar que é 1. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que transformar esses 1000 mililitros para massa. E como é que eu transformo massa em volume e volume em massa? Usando exatamente a fórmula da densidade. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Mas eu não quero calcular a densidade, nesse caso eu sei a densidade, eu quero calcular a massa. Então isolo o M aqui,
massa igual densidade vezes volume. Massa igual a densidade, 1,010, que é dado do exercício, gramas por mililitro, vezes o volume, que no caso aqui é 1000 mililitros. Aqui eu não preciso transformar de mililitro para litro, por quê? Porque a densidade também está em mililitro, né? Então, eu teria que transformar os dois, ia dar mais trabalho. Deixa os dois em mililitro, que 1 mililitro vai cortar mililitro, e vai sobrar aqui gramas, que é a unidade de massa. Então, multiplicou 1,010 por 1000, vai dar uma massa de 1010 gramas. Então, eu sei que 1000 mililitros nesta densidade equivale a 1010 gramas, né? Um pouquinho maior do que se a densidade fosse 1. Então, eu reescrevo aqui, né? 86,4 gramas para 1000 mililitros é a mesma coisa que dizer que é 86,4 gramas para 1010 gramas. E o que eu quero saber? Eu quero saber não para 1010, nem para nenhum outro valor, eu quero saber para 100 gramas, afinal é porcentagem, né? Então, quanto que eu vou ter se for para 100 gramas? Então, faz a regrinha de 3. Você sabe quanto você tem para 1010, quanto que seria para 100? Regrinha de 3, multiplica em cruz, acha o x, 8,55% se fosse peso por peso. Bem próximos os valores, né? Mas não são iguais. Então, igual eu comentei agora há pouco, a gente pode pensar nisso aqui tudo, que é o conceito por trás da conta, mas a gente pode ter o decoreba também, né? Não preciso fazer isso daqui tudo, toda hora. Se quiser fazer, não tem problema nenhum. É bom saber, é bom entender os porquês, né? Estão aqui os porquês. Mas eu sei que para eu transformar a densidade de peso por volume, que é o que a gente calculou anteriormente, eu não sei se eu falei densidade, acho que eu falei densidade, né? Para eu transformar a porcentagem peso-volume para a porcentagem peso-peso, é só eu pegar aqui o que eu já tinha, que era o peso-volume, e dividir pelo valor da densidade. Então, eu já tinha calculado lá atrás, né, o peso-volume, que é 8,64%. Divido pelo valor da densidade, que é 1,010, eu vou obter 8,55, que é a porcentagem peso por peso. Tá? Então, de novo, aqui está toda a lógica do cálculo. Isso aqui é que eu tenho 86,4 para 1000, transformo 1000 mililitros em 1010 gramas, eu tenho para 1010 gramas, quero saber para 100, multiplico em cruz, acho, posso fazer isso daqui tudo. Mas também posso saber que é só pegar o valor que eu já tinha, de 8,64, que era a porcentagem por volume, né? E dividir pelo valor da densidade da solução, que eu vou chegar no mesmo resultado, 8,55, do mesmo jeito, tá? Então, aqui nesse caso, a gente calculou primeiro em mol por litro, que é como a titulação, o cálculo padrão da titulação, né? Daí depois transformamos para gramas por litro, depois calculamos a porcentagem peso-volume, que é como a Anvisa pede, né, que seja fornecido esses dados de acidez do vinagre. E aqui a gente também calculou depois o peso-peso, só por uma questão de que a gente sabe fazer, então vamos fazer o peso-peso também, tá? Basicamente é isso, gente. Aí eu tenho os exercícios aí para vocês fazerem, tá? São só 2 exercícios aí no Forms, né? Para vocês fazerem, valendo nota, bem tranquilinho, tá? Só vou chamar atenção aqui para 2 coisas para vocês, tá? Eu dei o exemplo da determinação da acidez, que é determinar quanto eu tenho de ácido acético. Mas nos exercícios eu usei outros ácidos. Então, no exercício 1 é o ácido clorídrico e no exercício 2 é o ácido sulfúrico, tá? Só que nas duas eu fiz do mesmo jeito, fiz com diluição, tal, e depois eu quero saber os resultados não só em mol por litro, mas em mol por litro, gramas por litro e porcentagem. Então, quando for ácido clorídrico, vou dar as dicas aqui para vocês não errarem, hein? Bem fácil. Quando for ácido clorídrico, o que vai mudar? Se é ácido clorídrico com hidróxido de sódio, a estequiometria não vai mudar, vai continuar sendo 1 para 1, tá? Só que vai mudar um detalhezinho, né? Na hora que você for transformar de mol por litro para gramas por litro, não vai decorar, né, que você multiplicou por 60, igual vocês me fizeram aqui, porque 60 é a massa molar do ácido acético, né? Aí você está determinando agora do ácido clorídrico. Então, na hora de fazer essa conversão, tem que multiplicar pela massa molar do
ácido clorídrico, evidentemente, tá? Então é só isso que vai mudar aqui nesse exercício 1. E no exercício 2 vai ter duas coisinhas, né? Ácido sulfúrico. Se é ácido sulfúrico e o titulante é hidróxido de sódio, vai ser 1 para 1 aqui a proporção? Não vai ser 1 para 1. Então vocês vão ter que lembrar lá qual que é a proporção do ácido sulfúrico com hidróxido de sódio, ou procurar a equação química que você já tem lá das aulas anteriores, ou refazer a equação química aqui do ácido sulfúrico com hidróxido para ver qual é a proporção. Quanto de hidróxido para quanto do ácido, tá? Então tem esse detalhezinho aqui na parte da titulação, que é sulfúrico com hidróxido de sódio, não é 1 para 1. Então estou chamando a atenção de vocês para vocês não errarem. E aqui é a mesma coisa, né? Vai transformar de mol por litro para gramas por litro, vai ter que usar a massa molar do ácido sulfúrico, né? Evidentemente. Certo, gente? Perdão. Então é isso. Dois exercíciozinhos aí bem tranquilos para vocês. Boa semana para vocês, bons estudos e até mais.